destrói o seu corpo. Então a gente tem que pensar, por que o crente não bebe? Não está escrito que não pode beber, né? Proibido beber, não está escrito isso, né? Não está escrito, mas toda bebida alcoólica é prejudicial à saúde. Não é verdade? Então você sabe disso. E se nós sabemos que toda bebida alcoólica é prejudicial à saúde, então nós não podemos ingerir bebida alcoólica, porque ela vai destruir o corpo. Ela vai destruir essa casa terrestre que Deus me deu para morar. E eu sou responsável por ela. Eu não posso destruir essa casa. Nós falamos de cigarro, falamos de pinga, né? Mas tem tanta coisa mais que pode destruir o nosso corpo. Hoje tem as drogas, né? Que infelizmente os jovens caem no laço das drogas, né? E acabam se destruindo. Alguns deles perdem a memória, perdem a responsabilidade pela vida, andam perambulando por aí, né? Por causa das drogas. Agora, se eles tivessem conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor, e fossem mordomos fiéis, né, do seu corpo, eles não fariam isso. Então, irmãos, nós estamos estudando a Bíblia não para encher a cabeça de conhecimento, né, mas para vivermos essa palavra de acordo com a vontade de Deus, para sermos abençoados, né, para sermos felizes. Essa é a verdade. Então, quando nós entendemos isso, é maravilhoso. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Quando a gente era descrente, a gente passava a noite inteirinha nos bailes. Não é verdade? Acho que os mais velhos faziam isso, mas os novos eles passam na balada, que eles falam balada, né? Falam assim, você não sabe, os novos hoje é negócio de balada, você muda a palavra aí, né? Mas a gente passava a noite inteira no bar, a notícia estava assim, né? O corpo estava acabado. Por que fazer isso, né? Então a pessoa se entrega a prazeres que destroem o corpo. E a pessoa tem que pensar, como crentes, graças a Deus, nós estamos livres dessas coisas, estamos salvos, né, dessas coisas. Mas como nós estamos vivendo num mundo onde tem tanto crente assim, entre aspas, né, é muito, mas o número é muito grande, né, de crentes que na verdade não são crentes, mas que praticam todo tipo de coisa do que nós estamos aqui mencionando, né? Vamos para 1 Coríntios 6, capítulo 6. 1 Coríntios 6, veja o verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Agora aqui nós temos Paulo enfocando, né, um aspecto bem interessante, que é o pecado contra o corpo. Ele não está falando das drogas, dos vícios nessa área, né? Mas ele está falando do vício de sexo. Quando a pessoa se entrega à prostituição, ao meretrício, né? Então essa pessoa está pecando contra o próprio corpo. Então, irmãos, isso é interessante. Às vezes nós pensamos, né, que isso não pode acontecer com os crentes, mas pode. Então nós temos que ter cuidado. Nós somos mordomos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo, né? E nós devemos cuidar do nosso corpo. Então nessa área que ele menciona, ele disse, eu porventura
tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma meretriz? Aí ele fala absolutamente não, não é? Então, para o crente não existe liberdade para que ele se entregue à prostituição, o adultério. Isso é pecado contra o próprio corpo. Então a gente tem que pensar. A gente às vezes ouve as pessoas falando, olha, nessa igreja tem muita doutrina, né? E eles caem fora porque tem muita doutrina. Mas se nós não ensinarmos a Bíblia, de que vai adiantar a gente servir a Deus se nós não fizermos o que está na Bíblia? Se você não aprender o que está na Bíblia, de que adianta você viver nesse mundo e dizer que é um crente, né? Então nós temos que seguir o manual de Deus. E é por isso que nós temos doutrina. Doutrina para nós é ensino da Bíblia. É aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Então nós precisamos, quem quer servir a Deus, ele vai amar a Bíblia. Ele vai ter interesse na palavra do Senhor. Ele vai fazer aquilo que realmente Deus quer que ele faça, não é? Então isso é muito importante para nós. E nós lemos no verso 20, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, né? Então eu posso glorificar a Deus, né? Na minha alma, no espírito, mas aqui ele está falando de glorificar a Deus no corpo, no corpo. Então nós precisamos pensar em como nós estamos usando o nosso corpo, não é verdade? Vamos ainda para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler 3 a 8. Mas prestem bem atenção à leitura, porque acho que nem precisa a gente estar comentando muito, não é? A palavra do Senhor é a verdade. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Agora, Paulo está destacando aqui os mesmos assuntos relacionados com 1 Coríntios 6, né? E é bem interessante como ele faz um destaque da vontade de Deus, né? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí nós pensamos nisso, né? Como é importante a santificação do nosso corpo, né? Ele está falando do nosso corpo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Depois ele destaca que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. Prostituição é o pecado sexual de jovens, de pessoas solteiras. Isso é muito comum hoje, né? A gente sabe que nas escolas, nas ruas, né, os jovens estão se entregando à prostituição. Nosso mundo está completamente perdido, isso é verdade, né? E eu me lembro da Débora contando que uma professora, a vizinha dela, contou para ela, falou, olha, lá na faculdade é uma tristeza, eu tenho até medo de que meu filho precise ir para a faculdade, porque ela disse, eu vou dar aula e sai um professor antes de mim e eu tenho que ficar lá fora esperando para entrar, porque durante esse intervalo entre um professor e outro, os jovens ficam fazendo sexo dentro da sala de aula. Então, irmãos, isso é um quadro
dos nossos dias. Né? É um quadro dos nossos dias. E se nós não avisarmos nossos jovens, se não passarmos para eles o que a palavra de Deus pede, eles vão ser vítimas da prostituição do mundo, vão ser vítimas desse ambiente pernicioso no qual o nosso mundo está vivendo. Então nós precisamos lembrar isso, né? Que vos abstenhais da